Mudando de assunto para falar sobre o novo cenário da Covid em Sergipe, nas últimas semanas o índice de contaminação voltou a crescer e os especialistas estão preocupados. Vamos chamar então a nossa repórter Aline Aragão, ela que está na Universidade Federal de Sergipe e vai conversar com o coordenador da Força Tarefa, o Lisandro Borges, daqui a pouquinho. Aline, é com você. Isso mesmo, Tamires. É uma situação preocupante, né? Porque a gente já teve a pandemia com o pico lá em cima, de repente a gente tem um cenário favorável, todo mundo já achando, inclusive, que é hora de deixar a máscara de lado, a vacinação avançando, mas aí de repente vem aí uma subida no número de casos, aumento da taxa de contaminação, acende um alerta e a gente precisa ficar atento, precisa seguir todas as recomendações. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o professor Lisandro Borges, que está aqui ao meu lado, ele que é coordenador da Força Tarefa de Combate à Covid aqui da Universidade Federal de Sergipe, para a gente entender um pouco que situação é essa. A gente tem a taxa de reprodução, que é a RT, que estava lá embaixo, de repente ela começa a subir e isso nos acende esse alerta. Professor, bom dia. Bom dia a todos. Realmente essa demonstração reflete a atitude da população, né? A gente tem uma ampla circulação de pessoas, a abertura dos jogos e das atividades também festivas, e aí isso faz com que haja uma maior aglomeração de pessoas e, consequentemente, o vírus ele tem uma maior circulação. Então o RT ele reflete justamente quanto uma pessoa pode contaminar outra pessoa. Antes nós estávamos com uma taxa de cada 100 pessoas contaminadas, poderiam contaminar outras 71 pessoas. Hoje, de cada 100 pessoas contaminadas, podem contaminar outras 91 pessoas. Então isso reflete realmente a circulação das pessoas e mostra que o vírus continua circulando. A gente tem então um avanço de pouco mais de 70 para 91 nessa taxa, 0,91 na taxa do RT. Isso, lembrando que a taxa de óbitos, graças a Deus, encontra-se zerada praticamente, né? Com o mínimo de óbitos que a gente já teve em momentos lá iniciais, lá na pandemia, lá bem no início. Então isso é muito positivo, isso mostra que a vacina, sim, é a única maneira de nós reduzirmos óbitos aqui no estado. Mas só a vacina sozinha não faz o trabalho. Precisa da vacina, o álcool gel, o distanciamento e a máscara, que é um grande aliado. Então, é importante para as pessoas nos entenderem, a gente tem essas duas situações. A tendência de queda no número de óbitos que a gente já tem observado aí nos últimos meses, se não me engano, outubro foi o mês com o menor número de óbitos aqui no estado desde o início da pandemia, uma tendência no país inteiro. E a outra situação é essa taxa de contaminação que começa aí a subir, não só em Sergipe, mas em todo o país. E aí, quanto mais pessoas doentes, mais a preocupação aumenta, porque pode aumentar também o número de internações. A gente sabe que com a maior parte da população vacinada, os casos tendem a ser mais leves, mas fica esse alerta porque a gente não sabe como cada pessoa vai se comportar com o vírus. Isso, e a Europa já passou por exatamente a mesma situação que a gente. Teve um período de calmaria, de queda de casos e óbitos, e aí teve aquela sensação de a pandemia já acabou. E aí começaram a flexibilizar, abriram para jogos, grandes eventos, relaxaram o uso da máscara, e aí muitos países já estão voltando e restringindo novamente, reexigindo o uso da máscara, mostrando que para essa pandemia, para esse vírus, todo cuidado é pouco, e até nós não tivermos um zeramento de casos e zeramento de óbitos persistente por mais de 14 dias, a gente não pode contar que ela acabou. Inclusive, ontem o estado confirmou aí mais 17 casos da variante Delta, né, aqui em Sergipe. Isso, a Delta ela domina o Brasil todo, né? O grande desafio que a gente tinha era saber se a cepa gama, que é a cepa brasileira, que é muito complicada no seu manejo, né? Escapam parcialmente das vacinas, tem uma alta taxa de infecção, se quem iria ganhar essa batalha. E a Delta ela ganhou. Hoje a gente tem um predomínio da Delta em todo o Brasil. E Sergipe, a gente já tinha alertado isso há mais de 3 meses, que Sergipe não ia ficar de fora, que a Delta ela iria chegar e ia dominar nos casos. E é isso que a gente tem visto. Pacientes com sintomas mais recentes, antes ele levava 3 a 4 dias para apresentar sintomas, hoje com 2 dias, e a carga viral desse paciente permanece por mais tempo. Sendo que o vacinado, ele elimina o vírus
mais rápido do que o não vacinado. Por isso a importância buscar as pessoas que não voltaram em segunda dose e revacinar as pessoas, os idosos principalmente, em terceira dose. E quem não tomou vacina tem que tomar a vacina para evitar então o contágio com essa cepa. A gente sabe a importância da vacina, como o professor Lisandro Borges está destacando aqui, a vacina nas duas doses, né, no seu esquema completo, para poder ela ser mais eficiente, mais eficaz, mas tem as outras medidas preventivas que a gente precisa continuar, Tamires, porque olha, a gente tem um cenário de, como o professor falou aqui, na Europa foi o liberou geral. Muita gente está tentando reproduzir isso aqui. Tem festa, tem esportes, né, todas as atividades comerciais. Que bom, a economia agradece, mas a gente tem que se preocupar também com a vida. Então, a máscara ainda é uma das ferramentas importantes, aí, uma das mais importantes contra este vírus. Há, inclusive, essa discussão sobre retirada ou não da máscara. Alguns estados já estão sinalizando essa desobrigação da máscara. Hoje, inclusive, vai ter reunião do comitê aqui no estado. Possivelmente é um dos assuntos, mas o senhor, assim como os demais cientistas, defendem o uso da máscara. Com certeza, né? Toda a comunidade científica ela é muito cautelosa com a máscara em relação à retirada. Nós somos contra a retirada da máscara, porque a máscara é uma ferramenta barata que evita a contaminação tanto no vacinado como no não vacinado. É importante lembrar que mesmo a pessoa vacinada, ela pode pegar Covid e ela pode transmitir. A diferença é que ela elimina o vírus mais rapidamente do que o não vacinado. E a máscara, esse simples artefato de pano, ou a pessoa usando como a nossa, uma cirúrgica, uma N95, é muito eficaz no contágio, já que é um vírus respiratório que se transmite ao falar, ao conversar, ao cantar, né? E ao respirar, tossir. Todo esse aspecto respiratório, pessoa a pessoa, estando de máscara, a chance de contaminação cai lá embaixo. Professor, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Balanço Geral. Fica então esse alerta para você. Se não vacinou, vai vacinar, vai tomar a primeira, vai tomar a segunda dose. E não esquece da máscara, não esquece de higienizar as mãos com água e sabão e com álcool também. É importantíssimo nesse momento, Tamires, manter todas essas medidas preventivas. É com você. Obrigada.